Boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Aos nossos amigos internautas, sejam todos muito bem-vindos. Nosso estudo de hoje será ministrado pela nossa companheira Regina Souza. Vai trazer um tema, daqueles para a gente poder, discutir, refletir, aprender. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, os itens de 1 a 5, que vai dizer para a gente: não separeis o que Deus juntou. Então, nós vamos falar de casamento, minha gente. Olha, vai dar pano para manga hoje, hein? Tinha que ser encontro de casais, né? Mas a gente vai, cada um aqui na sua experiência, né? Vai trazer aqui seus testemunhos, talvez. Vamos lá, vamos participar então. Papai do Céu nos abençoe, que o nosso estudo seja bem proveitoso para cada um de nós. Nós vamos então iniciar com a prece, que será com o nosso amigo Marcelo Berlim, e em seguida a nossa amiga Regina fará uma bela leitura para iniciar o seu estudo. Por favor, Marcelo. Jesus querido, que alegria, mestre, estarmos reunidos mais uma vez entre amigos dos dois lados da vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos falar do teu evangelho, bússola viva e indicar o caminho do bem. Senhor, nessa noite em específico, rogamos o teu amparo à nossa amiga Regina, para que possa trazer para nós reflexões que possam promover a nossa mudança para melhor. Ajuda a cada um de nós a sermos melhores. Jesus, fica, pois, conosco, ainda mais essa vez, hoje, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Regina, eu vou compartilhar a sua imagem aqui para você poder fazer a leitura do poema. Hoje a gente vai fazer, o estudo sobre o capítulo 22. A gente vai, como a Jaqueline falou, discutir esse tema, cujo título nesse capítulo é Não Separeis o que Deus Juntou. E o nosso texto de abertura é o Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes, que na minha experiência de leitura é o texto que mais nos remete a casamento, né? Foi um autor, um poeta que conseguiu colocar nessas palavras o entendimento dele sobre casamento. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo a cada vão momento, em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Espero que todos conheçam essas palavras, esse texto, a mensagem que ele traz a respeito do amor, né? Alguém tem alguma colocação para fazer a esse respeito? Eu lembro do meu ensino médio, que a gente teve que fazer uma apresentação sobre Vinícius de Moraes, o quanto foi bonito, né? Porque a gente tinha que fazer um cenário, então foi muito bacana. Bom relembrar isso. A minha memória afetiva foi aqui acionada. Muito obrigada. Eu tenho um pequeno estava até procurando aqui agora na internet, porque Vinícius, ele reconfigurou esse soneto da fidelidade pós-morte. E ele traz um outro soneto, fazendo um contraponto ao primeiro. Muito interessante, entendeu? Então, o soneto de fidelidade já eu conhecia, e
né, tive oportunidade de ler, bem interessante. Depois, se quiserem procurar e achar, tá bom? Mais alguém quer fazer algum comentário sobre o soneto da fidelidade? Precisamos levar em consideração que Vinícius de Moraes não tinha assim uma orientação religiosa espírita, né? Então, ele fala do ponto de vista do ser humano mesmo, do ser humano comum, né? Do ser humano que vive o casamento, ou das expectativas que tem em relação ao casamento, ao menos no início, né, do seu desenvolvimento. Jaqueline, pode colocar os outros slides, por gentileza? Mostrar na tela? Os objetivos do nosso estudo de hoje estão bastante ligados ao texto do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Analisar o casamento em sua dupla natureza, ou seja, como lei humana e como lei divina, destacando nessa última os aspectos material e moral, ressaltando ainda o único sentimento que justifica a união dos sexos aos olhos de Deus, né, que seria a lei divina. E, por último, e aí eu conto com a colaboração de vocês, também trazer reflexões sobre a indissolubilidade do casamento e sobre o divórcio, nos tempos em que Jesus viveu na Terra e nos tempos atuais. Né? Acredito que todos nós tenhamos alguma coisa para compartilhar quando o assunto é casamento. Particularmente, eu gosto muito das colaborações que o Júlio Filho e que o Berlim trazem nas outras ocasiões. Então, se o Júlio Filho estiver presente também, juntamente com o Marcelo Berlim, podem fazer essas colocações. Serão bem-vindas. Então, tratando do item 1 a 4, é colocado no capítulo que o casamento constitui um dos primeiros atos, né, próprios, necessários dentro das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade entre os seres e por isso é que ele é considerado sagrado. O texto fala de repudiar a mulher, né, na condição do casamento, no sentido de separar-se da esposa, acabar com a união entre elas, depois que o texto traz as Santas Escrituras, né, o texto da Bíblia de Mateus, onde no capítulo 19, versículos 3 a 9, né, trazido a discussão, essa discussão do casamento. O adultério ele aparece como o único motivo considerado justo ou aceitável, né, na época de Jesus, para justificar o fim do casamento. E na moral daquela época, ainda tem mais esses elementos que são acrescentados por esse capítulo, que fala sobre abandonar uma esposa considerada adúltera para desposar outra mulher, ou então casar-se com uma mulher já separada, vinda de um casamento anterior. Em ambos os casos seria adultério, seria considerado pecado. E a gente vai lendo e vai desenvolvendo, né, nosso pensamento a respeito do que se lê. E a questão do adultério colocada por Jesus, a gente vai lendo nesse capítulo que os impedimentos que ele fala sobre essas novas uniões, né, esses novos casamentos, foram colocados por ele devido à não obediência à lei de amor estabelecida por Deus nessas uniões, né? E as leis civis depois, né, no decorrer dos séculos, né, leis essas derivadas das leis humanas vieram mudando essas questões, né, ao longo dos tempos na humanidade, porque Moisés trouxe essa lei civil, tentou trazer a importância de se cultivar essa lei de amor, né? Mas, como a gente sabe, não foi fácil, até hoje não é fácil para nós, que somos espíritos imperfeitos, colocá-la em prática na sua totalidade. Todos nós ainda estamos numa condição de aprendizes e, se Deus quiser, algum dia chegaremos lá. Pode seguir com os slides. Ainda falando da lei de amor e da lei de reprodução, essa análise direta desse texto, né, traz o seguinte, que o que é designado pelas leis de Deus tem essas duas vertentes.
Em termos materiais, é a lei de reprodução, é a união de dois seres humanos, né, de sexos diferentes, que é importante para renovar a população de seres viventes na Terra, porque eles morrem de tempos em tempos, né? Mas também tem, em termos morais, a questão da lei divina, né, onde há uma determinação imutável de que a união desses seres seja baseada, estruturada no amor, na afeição mútua, na satisfação do coração e na responsabilidade frente a filhos e descendentes. Algo muito importante, porque coloca regras de responsabilidade nesse envolvimento, nessa união entre dois seres, né? E os grandes problemas apontados no capítulo é justamente quando essas uniões não se baseiam no amor e na responsabilidade, e sim quando o que é considerado ou o que serve de motivo para a união de duas pessoas está baseado na vaidade, no orgulho, no egoísmo, na imaturidade, nas conveniências. Cada vez mais, infelizmente, nós vemos situações como essas acontecendo no nosso mundo, né? O capítulo fala desses males, né? As faltas, os crimes que são resultantes de uniões calcadas exclusivamente em interesses materiais, que podem se tornar uniões irregulares, infelizes, frutos do desamor. Acredito que o egoísmo também pode atrapalhar, né, criar muitos entraves no entendimento entre os casais, entre as pessoas que vivem dentro do mesmo espaço doméstico. E Jesus só considera legítimo o casamento quando ele é baseado na lei de amor. E a gente vê pelas nossas experiências, acredito que a maioria de nós aqui ou é casado ou já foi, ou já teve uma experiência, né, conjugal, que isso é provado ao longo do tempo do relacionamento, né? Quando as pessoas se casam de imediato, no mesmo dia ou no dia seguinte, você não tem a certeza de que o relacionamento vai dar certo para o resto da vida. No início é tudo uma promessa, né? Nossos esforços do dia a dia, né? Nossa dedicação é que garante, né, ao longo do tempo, que realmente exista essa possibilidade de garantir que essa união seja frutífera, seja positiva, e se fortaleça e se consolide ao longo do tempo, ao longo dos anos, das décadas, né? Ou dentro daquilo que está previsto nos desígnios do mestre, né? Porque a gente não conhece o futuro. Alguma colocação dos amigos presentes? Não? Então, podemos seguir. Por enquanto, ninguém levantou a mãozinha. Ah, tem. Marcelo Berlim acabou de levantar. Fale, Marcelo Berlim. Esse comentário que você faz, né? Os grandes problemas apontados no capítulo é justamente quando as uniões não se baseiam no amor e na responsabilidade. Sim. E aí, logo embaixo, vem a vaidade, o orgulho, no egoísmo. Esse quarto item, que é na imaturidade, é que a grande maioria de nós, digamos assim, a gente caminha muito pela imaturidade. A maioria de nós, a maioria não, mas existe um grande grupo aí do qual eu faço parte, que está no segundo relacionamento. E o primeiro relacionamento resultou num aprendizado. Bom seria que a gente conseguisse aprender no mesmo, né? Se fosse guardado, apesar da maturidade, o respeito. Mas na imaturidade existe muito desrespeito. Primeiro de nós para conosco mesmo, que a gente às vezes se permite estar num relacionamento abusivo ou num relacionamento que eu chamo de relacionamento de migalhas, onde você fica ali naquelas migalhas de relacionamento, migalhas afetivas, migalhas psicológicas, vivendo das migalhas. Claro que o texto, quando remetido no passado, numa sociedade patriarcal, a mulher não tinha condições financeiras e ela precisava ser submissa para que se mantivesse ali, porque se ela fosse posta de lado, só cabia a ela, eu nem sei, não tenho muita certeza, mas só cabia a ela ir para o prostíbulo, porque ela não tinha como fazer renda, era uma coisa muito, muito complicada. Voltar para a casa dos pais, não sei se ela tinha essa possibilidade. Então, as mulheres
os espíritos que estavam encarnados em corpos femininos naquela época precisavam passar por isso. Mas hoje, a gente ainda vive muito essa questão da imaturidade, muito baseada no egoísmo, né? Principalmente quando a gente diz, eu preciso da Teresa Tabosa para que eu seja feliz. Pronto, já calcou um problema. Porque se eu preciso do outro para ser feliz, eu estou botando a minha felicidade num bem material. E se ele é material, e se ele está em cima de uma pessoa que muda, fatalmente eu vou ter algum tipo de problema. Muito obrigado. Concordo, Berlim. Nos dias de hoje, parece que os motivos mudaram, né? Nos resta melhorar nosso aprendizado, né? Mas quando eu coloco aqui sobre maturidade, eu me refiro muito sobre a questão dos casamentos que acontecem com pessoas ainda muito jovens. E parece precipitação quando essas uniões são realizadas ainda em tenra idade, antes mesmo da pessoa ter clareza de qual é o tamanho dessa responsabilidade, né? E aí junta tudo no final das contas, né? Junta expectativas grandes demais ou irreais, né? Questões relacionadas ao entendimento de qual é o espaço que o outro tem que ter na vida da gente, tem uma série de questões psicológicas aí que podem interferir realmente. A Teresa quer fazer as suas colocações. Primeiro eu quero parabenizá-la pelo assunto, porque o assunto dá muito pano para manga, né? Mas eu diria que casar é relacionar-se, né? É conviver Sim. com o outro. Imagina você que já conviver com você mesmo já é um tanto difícil, você dividir a sua vida com o outro se torna uma dupla dificuldade, né? Que tem que ser muito bem trabalhada, né? Então, Dantas botou aqui, por isso a importância do curso de casais, exatamente. É muito importante isso, o curso de casais é muito importante. Mas não existe uma receita de bolo, como a gente costuma falar. Né? Se casa jovem, eu tenho uma experiência própria, por exemplo, eu casei com... Eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? E eu casei. E eu casei assim com, tipo assim, era o casal perfeito, 2 espíritas, todos de berço espírita, né? E no final, o que a gente vê é que a gente acaba, quando a gente separou, foi uma decepção para a família, né? Porque todos achavam o casamento perfeito. Então, por isso que eu digo que não há receita de bolo. Já eu tenho uma outra experiência também na minha família, né, que é o meu filho mais velho, que casou com 17 anos, né? Aliás, ele casou com 18, fechando os 18 anos ele casou, logo ali quando terminou aquela lei que precisava dos pais assinarem, né, para casar, quando fazia 18 anos, ele achou ótimo, porque a família não queria que ele casasse, nem de um lado, nem de um outro, e de repente eles casaram sem precisar da assinatura dos pais, né? bem típico dos jovens, né? E aí a gente vê, porque quando a gente fala que não é receita de bolo, porque eles estão hoje, aos 37 anos de idade, casados, né? Então, é uma coisa assim que você percebe que não existe, né, uma receita para isso. Casar é relacionar-se. E quando a gente fala sobre casamento com ele, disse, mãe, casar o nosso casamento dura porque a gente fala tudo que a gente tem que falar com respeito na hora. A gente fala e ali dilui tudo e vai todo mundo dormir bem. É o que ele diz.
Então, ele dá essa dica para o casamento dele por isso, né? Porque... E é brigas acontecem, mas elas se desfazem logo. Mas o que a gente percebe é que a mulher, na verdade, a mulher, ela não tinha muito saída, como o Marcelo falou, né? Ela não tinha muito saída, ela era criada para casar, né? Ela, cedo, muito jovem, ela só tinha uma saída: casar. É tanto que você, quando cria a sua filha, você já condiciona, não sei hoje, porque mas eu vejo na figura da minha neta, né? Minha neta lidando, ela brinca com cozinha e bonequinha, fazendo tudo que uma mãe futuramente vai fazer. Eu acho muito engraçado isso, né? Já cria ali a filha ali condicionada, só que elas estão se rebelando, né? Elas estão se rebelando. Quando chega numa idade, elas não querem mais saber disso, ela quer saber da vida profissional delas, né? E hoje, graças a Deus, existe isso, né? Que elas saíram dessa dependência e não procuram o casamento mais como uma forma de terem uma renda, né? Viverem, né, sobre a dependência do esposo, mas as mulheres hoje procuram o casamento muito mais pela questão do amor, né? Muito mais pela questão, seja pelo amor equivocado ou não equivocado, mas elas procuram sempre a questão do amor, nunca, elas não estão mais procurando pela questão da dependência, né? Isso é legal, porque é uma mudança perfeita? Não sei, eu acho que tem muito que se aperfeiçoar ainda, né? Mas é uma caminhada que elas estão fazendo, né? E estão incutindo nisso uma responsabilidade também muito grande. Não querem casar se não tiverem que ter muita responsabilidade, né? É uma parte. Quando a gente fala assim, é mais a gente está tirando as exceções, né? Mas normalmente ela está indo buscar isso, o amor, né? Somado à responsabilidade com a família, com o filho, né? Querendo ter uma relação saudável, né? Fora as exceções, é isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Tereza. Podemos seguir com o próximo slide. Concordo muito com o que a Tereza colocou. Seguindo, o capítulo reconhece a importância e a necessidade, né, do casamento. É possível retirar retirar essa telinha, Jaqueline? Ela está na frente do slide, de algumas palavras dos slides. Quer que eu leia? Lê para mim, por favor, se você consegue. O capítulo reconhece a importância e a necessidade das leis civis. Elas existem para separar de direito aqueles que já estavam separados de fato e para organizar os direitos de família, as relações de parentesco, as responsabilidades, de forma justa, embora as leis humanas sejam mutáveis. Para ou continuo? Pode dar uma paradinha. A lei hoje ela se baseia nisso, né? Se o casal, por exemplo, está casado no cartório, mas já está morando separado, isso pode ser alegado pelas duas partes, ou pela parte, né, pelo cônjuge que deseja a separação, que eles estão juntos de direito, mas separados de fato. Isso é um elemento, um argumento que é aceito, né, pela lei civil para dar início ao processo de dissolução do casamento. Eu fui em busca de pesquisar sobre isso, né? Mas esse capítulo insiste que nada nem ninguém deve se opor à lei de amor trazida por Deus e que os obstáculos para o seu cumprimento são os preconceitos e não a lei civil. E ele fala das leis dos homens, não fala da lei de Moisés, não, né? É a lei civil que tenta remediar situações delicadas, relacionamentos que, de alguma forma, fracassaram aqui no universo, né, de nós,
seres humanos encarnados, né? Todavia, esse texto, no meu entendimento, ele traz a esperança, né, para todos que leem, quando ele destaca que isto também está mudando e que são pensamentos que acabarão por desaparecer à medida que avança o progresso moral da sociedade humana. E toda vez que eu leio cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já leio em busca de algum elemento de esperança realmente. Acho que é importante a gente lembrar isso. Então, vale a pena investir muito em progresso moral de cada um de nós. Claro que a responsabilidade é de cada um, mas investir nisso, investir em instrução, em busca de conhecimento de qualidade, como a Jaqueline colocou, né, que a Tereza tem feito leituras sobre os livros que tratam sobre elementos psicológicos do ser humano, sempre da maior importância que nós procuremos, de alguma forma, esse progresso moral para nós, porque já que a gente não pode mudar a sociedade, a gente pode cada um mudar a si próprio na medida do nosso possível, né? Se melhorar, para melhorar a qualidade dos relacionamentos. Pode falar, Marcelo. Eu acho que a lei divina é um grande ímã que vai atraindo as leis humanas para cada vez mais próximo. E à medida que a gente vai chegando mais próximo delas, as leis humanas deixam de ser leis humanas para serem parte da lei universal, que é a lei de amor. E aí, com isso, progresso moral, obviamente, e então a gente vai viver depois nesse grande elo de amor, nesse grande halo de amor e nesse grande elo de amor, onde o respeito pelo outro não vai mais estar segundo o seu gênero, seja masculino ou feminino, mas sim sabendo que a cada um fazer aquilo que gostaria que o outro fizesse. Essa é a maior lei de todas. Então, eu acho que o progresso moral ela é esse grande ímã que a lei divina puxa a lei dos homens, que é transitória, para uma lei universal. Obrigado. Perfeito, Marcelo. Concordo com você. À medida que nós nos aprimoramos, as leis humanas se aprimoram também. É claro que isso leva tempo, né? Nossa sociedade ainda é uma sociedade com características machistas, mas o plano de Deus é que esse orbe caminhe na direção desse progresso moral. Então, eu estou confiante nesse sentido, por mais que leve tempo, né? E o capítulo deixa claro que nos casamentos, onde há uma afeição recíproca e sincera, né, no relacionamento, não há lugar para adultério, já que o capítulo trata o adultério como sendo, na época de Jesus, o elemento chave da dissolução do casamento, né? E aí a gente precisa falar sobre qual é a diferença, né, então, entre a lei divina e a lei humana. É que a lei divina é imutável, nós é que temos essa dificuldade de colocá-la em prática, né? Mas ela é imutável em todos os tempos, em todos os países. Já a lei humana muda de acordo com nossos hábitos e costumes, de acordo com os tempos, os lugares, né? De acordo com as leis dos seres humanos. O próprio capítulo fala que a diferença, né, entre as leis civis de um país para o outro. Então, é nesse consenso que a gente ainda precisa caminhar para garantir que lá no futuro as nossas leis estejam, como o Marcelo Berlim está colocando, mais afinadas com a lei de Deus, né? Tenho fé nesse sentido. Mais alguém quer fazer mais alguma colocação? Marcelo Berlim, lê a primeira parte para mim, esse primeiro item que fala de Jesus, por favor. Jesus coloca que, em vivendo em sociedade, não deve o homem separar o que Deus uniu. Ele não estava proibindo o divórcio, porque ninguém melhor do que ele, que veio ao mundo para nos alertar sobre a importância de fortalecer as nossas condutas mais éticas na Terra, para conhecer as falhas dos seres humanos. Todavia, nesta frase, ele nos pede para dar atenção ao seguinte. Posso ler? Pode. Não nos separarmos da intenção concreta de amar o ser humano,
que foi ser desposado no altar ou no cartório. Eu vou ler de novo porque achei bem interessante, tá? Não nos separarmos da intenção concreta de amar o ser humano que foi desposado no altar ou no cartório, ou que foi alvo da nossa promessa de casamento, ou do compromisso assumido. Ou seja, não deixar morrer a sincera vontade de fazer dar certo a união entre os cônjuges. Perfeito, obrigada. Esse é o meu entendimento, o meu humilde entendimento de qual é a mensagem de Jesus, mas que não ficou, na minha opinião, tão clara, tão cristalina, tão transparente nesse capítulo. Então, eu quis colocar ela escrita de maneira mais clara, mais evidente, porque eu acho que esse ponto é um ponto importante e talvez o ponto nevrálgico do assunto casamento, né? O estudo nos fala dos seres ligados por laços de afinidades espirituais e de mútuo afeto, como sendo laços indissolúveis, porque estão em conformidade com a lei de Deus, né? Os interesses materiais são passageiros e logo desaparecem, portanto, eles não sustentam as uniões. É importante a gente ter essa clareza, porque o entendimento do ser humano pode mudar, né? Muitos de nós chegam a essa conclusão nos anos da maturidade. Eu mudei, eu já não penso hoje como eu pensava antigamente, mas esse objetivo, essa intenção concreta, né, de fazer dar certo o relacionamento, eu acho que a gente tem que tentar não perder de vista. Algumas outras mensagens mais adiante, a gente vai ver que outros ícones, né, dentro da doutrina espírita explicam a importância realmente da gente não deixar falhar essa instituição do casamento, né? No item 5, que fala exatamente sobre divórcio, é colocado que até Jesus reconheceu que devido à dureza de nossos corações, e se fosse detectado que a afeição mútua não era o objetivo do casamento em questão, que a separação poderia sim se tornar necessária, porém isto não seria a solução ideal. Nas outras mensagens, esses outros ícones da doutrina, eles explicam que é importante deixar o casal tentar ao máximo, né? Fazer dar certo. Os cônjuges precisam tentar se esforçar. Aí cabe, claro, a cada um, né, arcar com as consequências, caso o devotamento, o esforço, a dedicação para fazer dar certo não tenha conseguido dar bom resultado. O capítulo fala do divórcio como uma lei humana, criada por humanos, não por Deus. Mas que, por outro lado, isso não é contrário à lei de Deus, mas coloca que o divórcio só se fez necessário de ser criado para corrigir situações em que, nas uniões dos seres humanos, tão celebradas, né, no seu início, com festas pomposas e tudo mais, que a lei do amor não foi levada em consideração, com a seriedade, com a profundidade que deveria, pelos noivos envolvidos. Há casos em que você não tem festa, que as pessoas vão simplesmente morar juntos, como se diz, né, na conversa mais usual, as pessoas juntaram suas escovas. Não teve aquela apresentação para a sociedade, para as famílias, né, de que a união aconteceu. Muitas das vezes, diante da precariedade das condições financeiras, as pessoas simplesmente vão morar juntas. Mas isso não deixa de ser um compromisso a ser cultivado. E lá na frente pode ou não se transformar em separação, dependendo de qual é o entendimento que o casal consiga produzir entre eles mesmos. Pode falar, Jaqueline. Trazendo para esse momento atual, né? A gente tem ouvido muito falar das relações líquidas, né? São esses relacionamentos que começam assim, sem muito propósito além da matéria, né? Vamos dizer assim, em que as pessoas se precipitam, né? Vamos viver tudo que há para viver, né? E
não tem o mínimo de atenção para esse comando que você está falando ali, né? A questão de fazer de um tudo para que essa relação não se desfaça. Mas quando não se tem muito essa visão, né, o objetivo, né, realmente de uma relação mais séria, mais madura, fica essa relação líquida, assim, da mesma forma que se juntou, ela vai se desfazer, porque ela está sendo construída aí, né, num terreno só de areia. Então, tá cada vez mais comum, né, esse tipo de relação. A juventude de hoje ela está muito assim, muito líquida mesmo, em todos os sentidos, quando a gente fala, né, até inclusive dos materiais, né, porque hoje serve, amanhã já não serve mais, eu já quero uma outra coisa, porque eu estou sempre almejando algo que vai satisfazer aquele meu momento atual, aquela minha necessidade líquida, né, que se desfaz muito rápido. Marcelo quer falar também. Eu aqui no alto do meu conhecimento, eu queria até propor, de repente, trocar esse capítulo aí, né, o título, Não Separeis o que Deus juntou, por um outro, né, se pudesse fazer aqui uma outorga aí, não junteis o que somente a carne vos uniu. Porque se o teu interesse foi só a carne, pode contar que vai dar tudo certo para dar errado. Então, não junteis o que somente a carne vos uniu. E aí, meu amigo, só foi interesse. A Regina falou de uma coisa muito legal, que todos nós já passamos, seja por relacionamento, trabalho, que é uma coisa chamada expectativa. Todo mundo entra num trabalho, num relacionamento com expectativas. Mas lembrando que nós também estamos sob a expectativa de um outro. E se você entra naquela expectativa do corpo somente bonito, né, daquelas coisas que são extremamente materiais, há um grande projeto para dar errado aí. E a Teresa Tabosa nos trouxe uma experiência do filho dela, que é muito interessante, porque para dar certo por tanto tempo, não foi só a carne que os uniu, embora, teoricamente, eles fossem imaturos na idade. Mas havia neles já um cerne de natureza de natureza mais espiritualizada. Olha, a gente vai acertando o que deu errado, a gente acerta agora. E isso já demonstra maturidade. Maturidade que, às vezes, a gente, quando casa, com 25, com 30 anos, tem pessoas que se casam até com mais, não tem. Porque essa maturidade de relacionamento só vem quando você se relaciona. Você pode ser maduro em outra área, mas quando você se casa... E tem uma coisa interessante também, que é que você tem que dar certo você com a sua esposa, a dois. E quando você já casa com um bebê? Agora você tem que dar certo a três. Você tem que dar certo a três. Entendeu? Então, é fantástico. O assunto valia aí um workshop, porque é muita coisa boa aí. Então, eu acho isso. Não junteis aquilo que somente a carne vos uniu. Igual meu amigo disse, tenho dito. Marcelo Berlim, eu concordo que poderia se mudar o nome desse capítulo, mas acho que agora é tarde, a gente não tem como mudar mais não, porque o decodificador já deixou assim. Que bom que nós conseguimos chegar nesse entendimento que você nos trouxe, que é verdade, mas essa mudança, nesse momento, acho que não é possível. Mas a Jaqueline falou sobre os amores líquidos, os relacionamentos, né, com essa característica líquida, muito fluida. Ela me fez lembrar de um livro que tem um nome parecido, acho que é Amores Líquidos, se não me engano, eu não estou lembrando o nome do autor, que fala justamente dessa fluidez exagerada, sem profundidade, sem maturidade, que tem caracterizado muitos dos relacionamentos da atualidade. Jaqueline, isso tem servido de motivo para que muitos casamentos sejam desfeitos, né? Essa fluidez muito solta, muito aberta, né? A criação do laço sem o compromisso, ou com um compromisso ainda muito frágil,
e que não dá sustentação para a continuidade da união que se criou logo ali atrás e que acaba se desfazendo, né? Infelizmente. Eu posso colocar para vocês que, enquanto eu estive construindo o meu trabalho de conclusão de curso, o tema que mais me atraía era as questões de gênero na sociedade. Eu tive que fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, na área de serviço social, que é a minha formação. Então, eu analisei vários textos que falavam sobre o nó, que seria o casamento, e sobre o ninho, que é todo o bem-estar que é construído na relação quando ela tem uma profundidade, né, uma afinidade, uma busca no sentido de fazer dar certo apesar dos desafios, das intempéries, das dificuldades todas que todos nós enfrentamos, ou casados ou solteiros, ao longo da vida. Claro que quando se tem, né, já um filho, tudo fica ainda mais difícil, mas tudo depende realmente de qual é o tamanho do nosso compromisso, da nossa vontade de fazer dar certo, né? Ah, sim, Valna, pode falar. Valna, querida, pode falar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu acredito... Está me escutando? Sim, estou escutando você. Tá bom. Eu acredito que existem aqueles casamentos missão, sabe, também. No meu caso, eu acho que foi um casamento missão, porque eu casei com meu concunhado, quer dizer, minha irmã casou com um rapaz, e depois de muitos anos, 17 anos depois, eu casei com o irmão dele, né? Estamos bem até hoje, apesar dos desafios, já vão para 48 anos agora em dezembro, se Deus quiser. Somos diferentes de pensamento, é igual a xícara e o pires, que tem que ser diferente para dar certo, né? Então, é muita dificuldade no sentido de pensar diferente. Mas quando eu estava com 21 anos, aí ele já estava querendo alguma coisa para namorar e tudo, eu achava que não era, não acreditava, eu não via como isso, como futuro marido, não via isso. Mas parece até que me falaram assim no ouvido, vai que é missão. E eu me apeguei a isso. Estou nessa missão até hoje. Talvez seja uma missão para ele também. Mas somos diferentes, mas estamos dando certo até hoje. Vieram os netos e tudo. Ele é muito responsável também. Estamos aí. Eu acreditando em Deus e ele nada, não acredita em nada. Quer dizer, já é um ponto aí de missão, né? E eu acho que é um amor, já muito amor aí, e é divino. Essa união é divina, porque eu acho que como vem com a missão assim, a gente prosseguir determinada, que vai dar certo, todo dia pedindo a Deus que dê certo, que o transforme, né? que dilate a visão dele para o lado espiritual. Eu acredito que é uma missão. Nesse ponto aí, uma missão, e é uma missão divina também, como todos os casamentos. Mas nesse ponto, assim, eu acredito que seja como eu ouvi na época, eu achei que eu ouvi na época, que vai que é missão, e não saiu isso da minha cabeça. Eu acho que é isso que está me colocando mais assim, com vontade que dê certo, né? Torcendo para dar certo. Mas é isso. Mas vamos entregar a Deus e confiantes que Ele está nos orientando sempre e vai dar certo. Não é? Obrigada, gente. Obrigada, Valna. Pode trocar o slide, por gentileza, Jaqueline? Então, eu trouxe essa mensagem do Espiritismo e os Cônjuges, né? Veio do livro Estude Viva, né? Foi ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Graças a Deus eu pude contar com a colaboração da Carminha, que me ajudou nessa parte
das indicações bibliográficas que nós usamos para desenvolver o estudo, né, a análise do ponto de vista aí da doutrina. Eu achei importante. Fala que todos os pretendentes à união conjugal carecem, ou seja, precisam estudar, né, as circunstâncias, né, desse ato, do casamento, que é a responsabilidade, né, antes desse consórcio se efetivar, né, antes do casamento acontecer de verdade. Para isso, existindo o período do noivado, e essa mensagem considera que isso é muito importante para ser analisado, né, por cada um dos nubentes, por cada um dos candidatos a cônjuges. Efetivamente, se a religião é a mesma, né, no casal isso contribui a favor, né, do matrimônio. Já a diversidade desses pontos, o texto coloca que não é um fator proibitivo para garantir a paz no lar, mas se aparecem as rixas, né, se o casal começa a ter choque de opiniões religiosas, a responsabilidade é deles, já que se escolheram um ao outro e permitiram que isso entrasse para atrapalhar a harmonia entre eles, né? O texto fala que a tendência comum é de um cônjuge de levar o outro a pensar e agir como ele próprio, o que nem sempre é viável e nem pode ocorrer, porque não lhes cabe violentar as situações e sentimentos do outro, manejando essas imposições. Eu acho bastante importante levar isso em consideração, porque o outro não tem que ser igual a nós, né? Não tem que pensar exatamente como nós. E deve partir do cônjuge que tiver a fé sincera, né? A iniciativa o texto fala de patentear, mas de garantir a qualidade, né, das suas convicções em casa, pelo convite silencioso justamente a essas convicções que esse cônjuge acredita, a qual ele faz referência e ele defende. Mas principalmente através do exemplo, né? A própria maturidade nos ajuda a entender que o exemplo arrasta, muito mais do que as palavras jogadas ao léu. E ele coloca que para os espíritas, para que seja construtivo o relacionamento, a gente não deve constranger alguém a ter as mesmas convicções que nós, né? E quem deseja modificar a crença do companheiro ou da companheira tem que começar a modificar-se a si mesmo, né? Na vivência da abnegação, do serviço, da compreensão, do bom senso prático. E termina falando que depende do cônjuge fazer da sua religião ela mais atrativa, mais estimulante para o outro. E isso se encaixa perfeitamente na fala da Valna, porque ela fala de um amor que tem características de missão. Ela fala que os dois são diferentes, né, que não compartilham, né, de uma mesma religião, porque ela tem uma religião e o marido não necessariamente tem uma, né? Mas isso não impediu que o casal desse certo até hoje, e que bom, e tomara que continue assim. Mas uma fala que ela traz demonstra que não é a afinidade religiosa que os une, talvez seja a admiração que ela tem pela responsabilidade dele, né? E essa admiração, acho que é muito importante. Elementos como a admiração em relação ao outro contam muito num relacionamento, né? O que você acha que a pessoa está trazendo de positivo para dentro do relacionamento conta muito. Acho que conta para os dois, né? Mostra o quanto que as pessoas estão dando de si para garantir que o relacionamento dê certo. Pode falar, Marcelo. Marcelo? Acho que eu vi você interessado em fazer comentário. Duas situações que são bem interessantes. A doutrina espírita diz que uma verdade é universal quando esse mesmo conhecimento aparece em diversos pontos do globo por
médiuns diferentes que não se conhecem, trazendo a mesma informação. Então, conclui-se que é uma verdade universal. Kardec trabalha esse tema. E aí o pastor Cláudio Duarte, por isso que eu digo que isso é uma verdade universal, quando a gente encontra a mesma coisa citada aqui, né, aí pelo nosso amigo Emmanuel e o André, o pastor Cláudio Duarte faz 2 comentários que são muito interessantes. Ele diz, num dado momento, que uma menina procurou ele porque que ele ia casar com um rapaz e disse que o rapaz era bonito, que o rapaz era simpático, o rapaz era trabalhador, o rapaz era, né, todos os predicados. E o pastor Cláudio Duarte diz, rapaz, mas ó, negócio de bonito, inteligente, isso não é coisa de homem, é coisa de mulher, porque ou o homem é bonito ou ele é inteligente. Ele brincando daquele jeito dele, disse, pastor, eu queria saber se esse rapaz é de Deus, se esse relacionamento é dele, ele só tem um probleminha, mas qual probleminha que ele tem? Ele bate na mãe. Eu queria saber o que o senhor me aconselha, se eu devo ou não casar com ele. E o pastor Cláudio Duarte prontamente disse, claro, você tem que casar com ele. Mas o senhor acha que vai ser bom? Bom, pelo menos para a mãe dele, que vai parar de apanhar e ele vai passar a bater em você. Se é de Deus, eu não sei, mas que isso é bom para a mãe dele, com certeza. Minha filha, presta atenção nos sinais, ele já bate na mãe. O que você acha que ele vai fazer com você? Mas tudo bem, muito bem, passa essa aí. E o pastor Cláudio Duarte, num outro comentário, numa outra palestra, falando sobre casamento, ele expõe uma coisa que eu achei, mas agora eu passei a concordar com ele. Falei assim, meu filho, se você é evangélico, presta atenção, tem um pessoal católico, tem um pessoal espírita, tem um pessoal lá da Umbanda, presta atenção, crente casa com crente, católico, presta atenção, o cara vai com o crucifixo lá na frente, a mulher vai atrás cantando a novena, o espírito, o cara bota a mesa branca, a mulher vai e bota água. Presta atenção, vai cada um na sua, porque vai ser mais fácil. Não dá, né? O companheiro arreio de despacho, a mulher canta o ponto, cada um na sua. Então, olha só que coisa interessante. Cláudio Duarte, porque ele diz, senão vai dar problema. Não é que vai dar problema, porque aqui mesmo diz o seguinte, já mudou aqui não, né? Ele diz o seguinte, isso não é, está aqui, ó, para a estabilidade do matrimônio, a diversidade dos pontos de vista não é um fator proibitivo da paz da família. Não é isso que vai proibir a paz na família. O que proíbe a paz na família é a falta de respeito pela individualidade do outro. Porque eu conheci uma senhora extremamente católica, trabalhando na igreja católica, e o companheiro umbandista, e os dois se amavam, viveram felizes, né? A gente via lá, não era uma coisa só de aparência, mas havia um respeito. E ninguém tentava convencer o outro. Foi um casal feliz, né? Viveram mais de 50 anos juntos, um casal feliz. Porém, é óbvio que se você tem uma religião diferente, na hora que você tem lá um problema, já vai dizer que é o capiroto que está atuando sobre o outro. Tá? Você já que está trazendo lá do teu centro espírita, está trazendo esse espírito para cá e pronto. A divergência de ideias vai ocorrer. Então, ouvindo o pastor Cláudio Duarte, nesses 2 comentários, trazidos agora por Emmanuel e André, acho que faz muito sentido. Muito obrigado. Ok, obrigado pelas suas colocações, Marcelo. Maravilhosa. Rapidinho, só para falar, Regina, sobre essa questão da diferença de religião, é uma pena que a Paula não está aí hoje, né? Que nós temos no nosso grupo a Maria Paula, que tem essa experiência, né? Ela vive isso. É um casal que está há muitos anos juntos, em que ele é evangélico e ela é espírita, e os dois, a gente diz que ele é um espírita, como é que você fala, amor? Júlio que fala aí, como é que o Sérgio é um espírita disfarçado, sei lá, um negócio assim que ele fala. Marido da Paula, ele convive muito bem, é nosso amigo, sabe? Vai lá no centro se ele tiver que ir, e ela vai na igreja dele, participa dos encontros de casais, de outros eventos, sabe? Se dão super bem. Conseguiram conciliar isso, né? Esses anos todos, mais de 30 anos que eles estão juntos, e conseguem viver em harmonia. Isso é muito legal, mas é muito difícil mesmo, não é para qualquer um, não. O Sérgio é espírita e não sabe. É isso que você fala, que ele é espírita e não sabe. Vamos lá, Regina, para você continuar, conseguir concluir aí seu estudo.
Ok. Pode seguir? Uniões de prova. Me fez lembrar a fala da Valda, né? Uniões de prova. É o livro da esperança do Chico Xavier, né? Também é ditado pelo Emmanuel. Eu tenho aprendido muito com o Emmanuel. Nossa, quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus juntou, né? Está lá em Mateus, ele faz a referência à união segundo a lei imutável de Deus e não de acordo com a lei humana, né? Então, essa mensagem fala que nós arrastamos do passado até o presente os débitos e as circunstâncias que hoje, né, nos constrangem a revisar. E traz situações delicadas, eu tentei resumir, né? O esposo arbitrário e rude, né, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade a pessoa abusou, né, acentuando nesse ser humano a feição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes, né, que te desfalecem nos braços, ou cancerosos, ou insanos, ou idiotizados, ou paralíticos, são almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeliste friamente as pavorosas quedas morais, né? A companheira intransigente e obsediada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra, senão a jovem que outrora embaíste ou enganaste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. E os espíritos enfermos, né? Passamos pelo educandário da reencarnação, de tal forma como se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. E o que eu achei mais importante nessa mensagem: à frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Ele comenta que divórcio, né, retirada, a rejeição e a demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias. Eu fui atrás do que significa moratória, gente. Dilatação do prazo do pagamento de uma dívida. No caso aqui, uma dívida moral que você tem com esse outro ser humano, né? Para resgate em condições mais difíceis, com juros ainda mais altos. Juros maiores, como colocado. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Esse ouvir o nosso íntimo, acho que é a parte mais difícil, né? Eu tenho lido textos que falam que a matéria, infelizmente, quando nós estamos encarnados, temos dificuldade de nos lembrarmos de todos os compromissos que foram assumidos antes, né, da reencarnação. E essas uniões de prova podem ser justamente um desses compromissos que não podem ser relegados a segundo plano, porque eles vão acontecer em algum outro momento ou em alguma outra vida, e esse vai ter que acontecer, e esses ajustes vão precisar acontecer, né? E é bem verdade que nós temos a questão do livre-arbítrio, né? E em função desse livre-arbítrio, alguns de nós desiste, né, daquela união, daquele relacionamento, mas é importante para nós que somos espíritas ter essa clareza de que se existe um débito moral com aquele outro ser, com aquele outro espírito, em algum momento essa dívida precisará ser quitada, né? E é importante que nós nos preparemos para isso. A Tereza quer fazer uma colocação, ou eu me enganei? Acho que eu vi o nome da Tereza.
aqui. Eu tava vendo o livro aliás, eu estava vendo o filme O Nosso Lar, quinta-feira, né? E revendo, né? E eu fiquei vendo algumas situações de espíritos que estavam reencarnando, que iam reencarnar, né? E que o companheiro, né, já tinha ido na frente, né? E ela estava indo depois de alguns anos exatamente para poder novamente se reencontrarem como marido e mulher. Mas aí eu achei super legal, super interessante, né? Porque a gente percebe que o que governa, né, todo esse universo é a lei de amor. Ela é que sustenta tudo, em tudo que a gente possa imaginar, em todo tipo de relações, né, humanas e espirituais, é a lei do amor que rege tudo. Mas aí a gente fica vendo que quando a gente reencarna, quando a gente nasce, né, a gente perde um pouco essa magnitude da palavra amor, né? E a gente passa a achar que o outro é a metade da laranja da gente. A gente junta uma laranja, né? E sozinha nós somos metade. Quando a gente encontra o companheiro ou a companheira, ela seria essa companhia seria a metade dessa laranja. E aí é o nosso grande equívoco, né? Porque a gente primeiro tem que aprender a lidar com a gente mesmo, né? Para poder a gente chegar na questão das relações, onde a gente tem que viver a questão da resiliência, da perseverança, né? do amor, da renúncia, do respeito e da empatia. É isso que sustenta uma relação, seja ela como seja ela convencional ou não convencional, né? E o Evangelho, ele fala lá, que a Regina até já citou, quando ela falou agora sobre o divórcio, né? O divórcio o Evangelho diz, o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado, o que já está separado de fato. Está lá no Evangelho. E Joana, de forma sábia, né, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ele fala exatamente que, felizmente, ela diz assim, né, felizmente, o divórcio veio terminar com a incômoda situações das uniões infelizes, facultando a transformação do tipo de relacionamento conjugal em outras expressões de amizade e de consideração de um pelo outro parceiro, que as circunstâncias conduziram a mudanças de compromisso, especialmente quando existem filhos, que não podem ser relegados à orfandade de pais vivos por desinteligências dos mesmos, né? Então, a gente vê que o amor é o que une qualquer relação, né? Quando esse amor acaba, você não tem obrigação de estar por estar, né? Em nome de algumas coisas, né? Tipo bens materiais, ou seja lá qual for a situação. Então, isso vem exatamente por quê? Porque não é questão de se empurrar, como diria alguns. Ah, mas você está empurrando de barriga, você está jogando para uma próxima encarnação. Eu digo, sim, estou jogando para uma próxima encarnação, sim. Por quê? Porque na próxima encarnação, a convivência com aquele irmão talvez seja mais fácil. Eu aprendi já alguma coisa, ele já aprendeu alguma coisa, ou vice-versa, e a gente pode voltar numa situação melhor. Então, isso não se chamaria empurrar a situação para frente, porque a doutrina espírita é reencarnacionista e a gente
tem essa visão muito bem na nossa cabeça. Mas é porque hoje nós não podemos lidar com uma determinada situação que é muito difícil para os dois, seja ela a relação que for, né? Então, é necessário, muitas vezes, a gente colocar a relação em stand-by, através de um divórcio, de uma separação, digamos, para mais na frente a gente pegar novamente a ter a convivência com aquele espírito, que às vezes não é necessariamente obrigado vir marido e mulher, mas muitas vezes mãe e filho, para que essa relação de amor se complete, né? se feche, né? Então, isso que é legal na doutrina espírita, que nos dá essa consciência. Muito obrigada aí. Vamos seguir, Regina. Sim, eu concordo com a Tereza quando essas colocações que ela fez, que eu acho que a tentativa é tentar quitar as nossas dívidas kármicas, né, de outras vivências, tentar pagar com amor, com renúncia, com abnegação, né, com boa vontade, com compreensão, aquela dívida de dor que nós temos com aquele outro espírito, porque nós seremos atraídos, né, na direção desses espíritos com quem nós temos alguma dívida do passado. Então, assim, mesmo que o cumprimento dessa dívida seja adiado, ele vai acontecer, né? E que bom que nós temos a possibilidade do livre-arbítrio, porque senão, como é que estaríamos nós, né? Nós, espíritos de terceira ordem, como é que estaríamos nós? Como é que estaria esse orbe terrestre? Não é verdade? Tem uma outra mensagem. Sim, o Marcelo Berlim quer acrescentar mais, quer fazer algumas colocações. Pode falar, Marcelo. Dentro do que a Tereza disse, por exemplo, eu tive um relacionamento com a Mônica, esse relacionamento ficou por 5 anos, aí eu me separei dela, nós temos uma convivência, e aí, né, digamos que deu certo por 5 anos, encerrou-se ali um relacionamento matrimonial. Mas o meu relacionamento com ela é o melhor possível, né? Nós temos uma boa amizade, nós temos um excelente relacionamento, tanto a Eliane é amiga da Mônica, né? Saem juntas, batem papo, interagem, porque tem filhos também da mesma idade, temos aí também o Kaique. Então, se aquele que era seu marido, ou que era sua esposa, ou que era seu cônjuge, de alguma forma, você não está mais se relacionando com o marido e mulher, mas você mantém um bom relacionamento, você cria, você vai aparando essas arestas, obviamente que para uma próxima vida, se ele ainda tiver que vir como cônjuge, algumas coisas já melhoraram. Agora, se você encerra aqui essa possibilidade, nutre ainda a animosidade e passa mais 20, 30 anos, ele não é mais seu cônjuge, mas você não consegue, né, botar um detergente para diluir isso aí, obviamente que você vai chegar na outra ainda com alguma dificuldade. Mas se nesse passo você não conseguiu ir com ele como cônjuge, mas vai com ele como colega, o respeito, vai criando, né, esse vínculo de melhoria, obviamente que você vai numa próxima encarnação com algumas arestas já bem aparadas. Muito obrigado. Eu concordo. E o que você colocou, Marcelo, é útil para a gente pensar a questão da maturidade, né? Eu acho que esse relacionamento que você tem com a sua ex-esposa demonstra que vocês conseguiram manter essa maturidade necessária, né? Para que os relacionamentos não ficassem fragmentados. Isso é ótimo para os filhos, justamente. E quem dera que todos os casais tivessem essa possibilidade, que é o que a gente, infelizmente, não vê nos dias atuais. O rancor e a vingança, infelizmente, não saem do coração de muitas pessoas depois que elas se separam, né? E acho que isso é o que dificulta muito as pessoas ganharem maturidade, repensar com calma o que deu errado no relacionamento anterior. Aproveita e me ajuda, Marcelo Berlim. Lê a primeira parte aqui dessa mensagem, não perturbeis, por gentileza.
Eu não estou te ouvindo, Marcelo. Não perturbeis, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, disse Jesus, Mateus 19,6. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando das facilidades materiais para lisonjear, satisfazer os sentidos. Quebrando a ordem... Era só aí, era até aí, obrigada. Exatamente. Essa questão é o que me fez incluir a parte do egoísmo como elemento de motivação para alguns casamentos, mas que fazem com que eles não sigam adiante. Quando há o abuso, né, de determinadas facilidades para satisfazer os sentidos. Me faz lembrar dos casamentos das celebridades, por exemplo, né, dos famosos, em que se casam pessoas por interesses, né, somente quando tem a questão do corpo jovem, do rosto bonito, ou então das posses. Então, da notícia que vai gerar aquele casamento, aquela união, mesmo que seja uma fofoca, uma mentira, né? E de forma que as pessoas envolvidas se beneficiem da divulgação daquele suposto casamento, daquela suposta união entre pessoas que estão muito mais preocupadas, né, com os sentidos físicos do que com qualquer tipo de compromisso sério entre si. Essa a grande preocupação que eu tenho, por exemplo, porque eu tenho um filho jovem. É esse tipo de orientação que eu passo para ele, no sentido dele evitar esse tipo de tentação, né, de casar-se muito jovem e não estar preparado, ou aquilo se desenvolver como uma situação de prova, e não é essa a intenção. Então, essa mensagem fala que, quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, qualquer pessoa desorganizará a sua própria existência, né? Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. E que bom que a restauração aconteça de maneira madura, como o Marcelo Berlim estava colocando para a gente, entre as pessoas que se separam, porque eu acho que é um ganho para todos os envolvidos. Mas essa mensagem ela traz uma advertência de Jesus, né? Que apresenta para nós uma significação mais vasta, que é essa que fala: não separeis o que Deus ajuntou, que corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. Essa mensagem ela pede que ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. É a consciência, a sentinela vigilante do Eterno. Essa consciência que muitos de nós se recusam a ouvir, né? Ele está dizendo que essa consciência ela permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa a fuga das obrigações morais, que é algo que a gente precisa estar muito atento, né? O Pai criou seres e reuniu-os, criou igualmente situações e coisas, ajustando-as ao bem comum. Quem desarmoniza essas obras divinas tem que se preparar para a recomposição dessa dívida que está sendo criada. A mensagem coloca que quem lesa o Pai, ou seja, quem lesa os desígnios do Pai Maior, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Eu acho que as consciências que ficam presas a esses grilhões são justamente essas consciências que se prendem à infelicidade, né, à autopiedade, se prendem ao pensamento de vingança, né, ou então que tentam
desarmonizar o novo casamento do cônjuge, enfim. É isso que a gente tem que evitar. E essa ideia de tentar encarar da maneira mais madura possível, ou então, como é colocado ali, né? Buscar constituir dentro de si o maior arcabouço de entendimento possível, claro, cada um dentro da religião que escolheu, que professa a sua fé, mas dar condições a si mesmo de entender melhor os motivos do fim do relacionamento é uma forma de não criar novas dívidas, né, com a lei de causa e efeito. E na atualidade terrestre, a mensagem coloca que uma esmagadora porcentagem dos homens constitui-se de milhões que estão aqui na Terra em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou. E essas pessoas estão perturbando com o mal o que a divina providência estabelecera para o bem. Quando eu li essa mensagem, eu lembrei das mulheres que tentam tomar o marido de outras mulheres, né? Que conseguiram desfazer aí a harmonia de um casal e com isso destruírem, né, uma família e tem um preço aí a ser pago quando isso acontece. Claro que ela não fez isso sozinha, quando o marido separa da mulher para ir buscar, né, uma aventura, ou não sei, um outro relacionamento, ou paralelo, ou posterior ao relacionamento que vivia, isso gera responsabilidade para ambos, né? Que nada fica, né, desapartado do conhecimento, né, da justiça divina. Então, a mensagem nos pede que prestigiemos as organizações do justo juiz, né, fazendo referência a Deus, dizendo que ele traz para a gente a noção do dever, que identifica para nós em todos os quadros do mundo, tentando nos explicar que Deus tem condição de esclarecer para a gente qual é realmente o caminho que nós devemos seguir. Né? Eu acho que nós vivemos num mundo em que nós precisamos realmente ter essa humildade de pedir a Deus para que nos dê sabedoria, discernimento, para fazer as melhores escolhas, né? E ele termina falando, a mensagem termina falando, às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas, né? Ou seja, o sorriso seria a sensação de que, né, de que a pessoa venceu, eu venci, eu separei o fulano da fulana, eu ganhei essa parada, eu conquistei esse ser humano para mim, ou para os meus objetivos, mas isso sempre tem um preço, né? Porque aí a pessoa vai estar separando aquilo que, a princípio, aqueles dois espíritos tinham tomado para si como compromisso. Isso não fica impune e é muito sério. Jaqueline, se ninguém tiver mais colocações, podemos passar para o próximo slide, já que nós só temos... não, desculpa. Marcelo levantou a mão aí, eu coloquei só para a gente ser mais sucinto e acelerar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, Marcelo. Nós temos um livro chamado O Vaso de Porcelana, que conta a história do homem que tinha um casamento de mais de 30 anos e que um casamento que ia muito bem, mas por forças espirituais, ele digamos assim, tentado, uma companheira entra no meio do relacionamento, e o livro é lindíssimo, né? Mostra o retrato, a capa é um vaso de porcelana quebrado e colado, todo colado. Então, o vaso de porcelana vai contar essa história e tem tudo a ver com esse tema aqui. Muito bom o livro, tá bom? Obrigado. Também já li, muito bom mesmo. Uma leitura fácil. Uhum. Estou anotando, vaso de porcelana. Vou tentar ler. Alguém lembra o autor? Não, agora depois eu boto não, lá no grupo. Depois eu boto lá. Ok. Então, quem puder, eu agradeço trazer o autor desse livro, Vaso de Porcelana. Tem um último texto, que acho que, se a gente não tiver tempo para encerrar com todas as outras mensagens, essa daí é uma também que a gente pode usar para encerrar,
fala sobre casamento e sexo, do livro Pensamento de Emmanuel. Pergunta, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres? E a resposta que é trazida, né, vem do Livro dos Espíritos, item 695. Diz que é um progresso na marcha da humanidade. E no livro Vida e Sexo traz também sobre isso, que o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual as criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua, né? Fala desse compromisso entre eles. E o Emmanuel fala que casamento é compromisso mesmo, e isso gera, evidentemente, responsabilidade pelo reencontro de almas que se endividaram entre si. E casamento é, sobretudo, esse ensejo de reabilitação e progresso, que no matrimônio autêntico, em que predomina essencialmente os princípios de afinidade superior, unem-se, em geral, ideias e sentimentos, sobrevindo por lógica decorrência, né, a união dos corpos através do sexo. E ele fala que o estudo do casamento se relaciona, sem dúvida, a essa análise do sexo, porque tem essa finalidade da reprodução através dos impulsos biológicos, mas tem também a necessidade de que corpos estejam disponíveis para receber os espíritos que têm essa sublime tarefa de reencarnar, né? Porque essas reencarnações elas dependem dessas permutas afetivas no campo do entendimento sexual, que vem de forma consciente através do casamento, e a partir dessa relação organizada, né, respeitável, né, considerada sagrada, que ela traga essa possibilidade de corporificação desses espíritos na forma de filhos, né, para que eles possam retornar para esses esforços evolutivos, e sem a interação entre dois seres de sexos diferentes, isso seria impossível, né? Os recursos genéticos desses casais dão essa possibilidade de criação das formas físicas que são úteis a esses espíritos que precisam reencarnar aqui no plano terrestre. O caminho é justamente esse casamento, porque ele é um caminho equilibrado, né, encontrado pelas sociedades, para que, de forma sagrada, ordenada, respeitosa, se consiga oferecer essa possibilidade, né, do ser humano reencarnar. E ele fala do equilíbrio moral que é necessário para que se evitem deslizes e excessos, que vão, inevitavelmente, né, impactar no destino desses seres. Você imagine se duas pessoas não tivessem como compromisso o casamento, né, de que forma as pessoas teriam essa clareza de quem é filho de quem, né? Então, considerando ainda as nossas imperfeições morais, o casamento é um elemento necessário para garantir essa consciência, para garantir esse equilíbrio e evitar esses deslizes e excessos dentro da vida comum, né, dos relacionamentos entre os seres humanos. O casamento ele define responsabilidades, né, e essas responsabilidades vinculam, né, na condição de pais, justamente esses espíritos que nascem dessa união, né? Estabelecem o compromisso entre si e o compromisso com a chegada desses espíritos. O Kardec também fala das leis divinas e moral acontecendo ao mesmo tempo dentro do casamento, e por causa disso a importância tão grande do casamento ser essa instituição considerada sagrada do ponto de vista religioso, mas também considerada de uma respeitabilidade muito grande dentro das leis, as leis humanas, né? E o Emmanuel alerta a respeito da união dos corpos como sendo o único recurso para que se efetivem os nascimentos no planeta. E ele fala que, ao invés da educação sexual estar direcionada para a satisfação dos sentidos, dos instintos,
que é imprescindível que os homens eduquem a sua alma para a compreensão sagrada do sexo, para que ele não seja motivo de queda moral e produza esses deslizes justamente que desajustam e desarmonizam a convivência entre os seres humanos e seus descendentes. Alguém quer fazer alguma colocação? Então, dando continuidade, falando ainda de casamento e sexo e do pensamento do Emmanuel, sem essa permuta, a reencarnação seria impossível, porque ela é que é a porta de reingresso desses espíritos, né? Espíritos que justamente se ligam por serem família. A doutrina nos fala que o corpo que cada espírito recebe é o templo que ele precisa cuidar, porque esse templo físico, mas que tem, né, o aspecto divino também dentro dele, é esse templo que vai dar condição dele vivenciar, dele experienciar essas novas oportunidades de aprendizado aqui na Terra e se redimir de dívidas do pretérito, né? Ele nos lembra que o casamento é uma união permanente entre dois seres que reflete as leis divinas, no seu contexto de perfeição, de sabedoria, que dá essas uniões no sentido de grandeza e de respeitabilidade, como eu tinha colocado antes. E o Kardec coloca, se nós abolíssemos o casamento, seria uma regressão de toda a sociedade, né? A infância da humanidade. Nós perderíamos aí um canal importante, que hoje é utilizado, quando bem utilizado, né? E nós temos aí o homem, se ele perde essa possibilidade de se organizar através das leis civis, através do casamento, ele pode ser colocado abaixo mesmo de certos animais, que há alguns animais, sim, que dão exemplos de uniões constantes. Eu não sei se vocês sabem, há baleias que só têm um único companheiro ao longo de toda uma existência, né? Eu sei disso porque a gente vai aprendendo com tudo que vai estudando, lendo, né, assistindo aí ao longo da vida. E eu acho um exemplo belíssimo, que nós, seres humanos, ainda temos que aprender, né? Essa mensagem, ela diz que o pensamento de Jesus, interpretado por Emmanuel, dá aos casais de nossos dias que se podem abeberar no sentido de absorver para si, nas fontes do espiritismo, esses recursos, né, que o problema sexual lhe seja de cogitação secundária, ou seja, nós temos, de acordo com o que nós aprendemos na doutrina espírita, a possibilidade, sim, de colocar a questão sexual num plano secundário e colocar como prevalência, como elemento mais importante nas uniões, os imperativos do carinho, da bondade, da compreensão, do amparo, do respeito, da permuta afetiva, né, em bases de edificação. E coloca aqui casais que orientam a vida conjugal, no que toca à coexistência íntima, segundo esses padrões de amor, que ultrapassa as fronteiras do interesse corporal, que se põe acima do desejo e da posse, eles exercitam no dia a dia santificantes renúncias, que são valores eternos que engrandecem os corações, os nossos corações, né, que estão em trânsito na direção do bem supremo. Isso me lembra histórias que eu já ouvi em que casais começam a ter problemas de saúde e há casos em que o problema de saúde serve de motivo para que um queira se separar do outro. E se essas pessoas estivessem mais interessadas em buscar, né, na doutrina espírita um aconselhamento, um direcionamento, um novo posicionamento diante disso, talvez elas não estariam se separando por causa das doenças dos corpos de cada um dos cônjuges, né? Levando em consideração o que diz essa mensagem, por exemplo. Né? O Espiritismo e o Evangelho contribuem, assim, quando eles trazem esse tipo de mensagem, que esses alicerces, né, do Instituto do Patrimônio, eles se consolidam aqui na esfera terrestre
e se prolongam nos planos espirituais, porque eles ensinam que as ligações humanas elas se tornam cada vez mais respeitáveis e objetivam em si a remissão, né? Esse ato de redimir essas almas. Eu fico imaginando realmente que imensa ligação que é criada entre esses espíritos quando eles conseguem talvez não ficar unidos até a morte do corpo, mas até o momento do desligamento, do desencarne de um dos cônjuges. E isso é interessante de se pensar. Pode trazer a ideia de dever cumprido, além da saudade, né, do cônjuge que partiu. Aqui também é colocado algumas outras orientações a respeito de paciência, humildade, ternura, esclarecimento, né, que nós precisamos garantir dentro dos compromissos do matrimônio, né? Tolerância mútua, fala de questões muito importantes. E Kardec e Emmanuel falam sobre esses elementos do cristianismo que se torna redivivo no coração das pessoas e que ajudam um esclarecimento nobre para essas almas, para que elas possam triunfar hoje e amanhã dentro dessa prova que é o casamento, para que no futuro elas possam garantir essa harmonia e essa felicidade aí, nesse futuro em que as dívidas não estejam pairando mais sobre suas consciências e que a amizade que seja realmente o elemento de afinidade com esses outros espíritos depois que o casamento não existir mais, depois que ambos os cônjuges tiverem retornado à pátria espiritual. Então, acho que é isso, né? O nosso tempo acabou. Acredito que a gente tenha feito uma discussão interessante. Ainda tem a parte do casamento e divórcio, mas acho que não tem mais como a gente discutir. Esses slides vão ficar à disposição, né, no grupo do YouTube, salvo engano. E eu fechei com 2 agradecimentos, a Carminha e a Jaqueline, e lembrando um trecho que eu achei bastante interessante, porque eu ouvi de uma consciência jovem, né? Que é o trecho da música do Renato Russo, que fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Muito obrigada a todos os participantes. Muito boa noite. Bem, ainda é cantora, olha. Para a nossa oração final, Regina, a gente agradece, claro, primeiramente, né? Agradece a sua contribuição rica e bastante informações para a gente poder pensar, né, nesse nosso compromisso com o outro, né? E a gente vai encerrar com a canção da oração pela família, né? Do Padre Zezinho, né? Não é isso, Padre Zezinho? Sim. Então, ele vai ser a nossa oração de encerramento, tá bom? Deixa eu compartilhar agora aqui. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do
e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Amém. Que a gente possa aí essa semana, né, ter esse olhar desse compromisso que a gente assumiu, né, nessa relação, que não é por acaso, nada é por acaso. Muito obrigada mais uma vez, Regina, a todos os companheiros que estiveram conosco até agora. Quarta-feira a gente está junto aqui de novo e aqueles que assistirão depois, né? Sejam todos muito bem-vindos. Na nossa próxima segunda-feira a gente estará junto no formato presencial, melhor, híbrido, se Deus quiser. Até lá.